Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia Cleide Ribeiro, advogada atuante nas áreas do direito previdenciário e trabalhista, e estou aqui no Momento Cidadania, mais uma vez, para conversar um pouco com vocês. Quem tem nos acompanhado aqui no Momento Cidadania sabe que todas as sextas-feiras eu estou aqui trazendo conteúdos práticos de direito previdenciário e trabalhista para ajudar vocês a conhecerem mais os seus direitos. Então, eu trago conceitos, eu tenho explicado a respeito dos benefícios, né, do INSS e alguns direitos trabalhistas também. E depois, para finalizar o assunto, eu sempre respondo algumas perguntas, tá? Hoje nós iremos responder uma pergunta, mas antes, como eu gosto de fazer, eu vou fazer aqui uma revisão, né, sobre o assunto que nós estamos falando, tá bom? Para quem já nos acompanha relembrar, né, o assunto e para que aquelas pessoas que não nos acompanham ficarem sabendo do que se trata, tá? Então, nós estamos falando sobre o benefício do INSS chamado de auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício oferecido pelo INSS e ele é destinado a trabalhadores que sofreram um acidente ou desenvolveram uma doença ocupacional que resultou em sequelas ou redução permanente da capacidade de trabalho, mas que essa pessoa ainda pode exercer alguma atividade laborativa, tá? Esse benefício, ele é diferente daqueles outros benefícios por incapacidade, onde a pessoa, ela não pode mais trabalhar. Então, a pessoa recebe o benefício porque ela está totalmente incapacitada de trabalhar. Nesse caso aqui, esse benefício é para aquelas pessoas que elas ainda podem trabalhar, tá? Elas perderam a capacidade laborativa, mas de forma parcial, né? Então, na semana passada, nós falamos também sobre até a diferença, né, entre o acidente e a doença ocupacional. Desculpa, não na semana passada, na outra semana, porque na semana passada nós respondemos também uma pergunta, né? E hoje nós vamos responder uma outra pergunta, tá bom? Para quem tem essa curiosidade de saber a diferença entre o acidente e a doença ocupacional, eu tenho lá na minha rede social, no Instagram, no Facebook, tem esses conceitos. Vocês podem dar uma olhada. No final aqui eu vou falar o meu Instagram, meu Facebook e o canal do YouTube, ok? Mas vamos primeiro responder a pergunta que foi enviada. A pergunta é essa: eu sempre trabalhei com caminhão pesado e sofri um acidente com o caminhão e fraturei a perna direita, fêmur, e trincou meu quadril. Tive que colocar astra e pinos na perna. O INSS me pagou somente 2 meses de auxílio. Eu não consigo mais trabalhar como antes. Quais são os meus direitos? Em primeiro lugar, eu sinto muito, né, pelo acidente que você sofreu, né, por essa perda também aí da sua capacidade total laborativa. E agora eu vou responder, né, os seus direitos. Em primeiro lugar, é o benefício que nós estamos tratando, né? Você tem direito ao benefício de auxílio acidente se for comprovado que você possui sequelas permanentes. Ou seja, para ser elegível ao auxílio acidente, o segurado deve ter sequelas permanentes decorrentes do acidente. Isso significa que as lesões não podem ser passíveis de recuperação total. Ok?
Também o segurado deve ter uma redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho, mas ainda ser capaz de exercer alguma atividade remunerada, né? O auxílio acidente não se destina a substituir a renda integral do segurado, mas sim a compensar a perda parcial da capacidade de trabalho. Outra coisa, o valor do auxílio acidente é de 50% do valor do salário de benefício do segurado. Ele é pago normalmente, como os outros benefícios, tá? A diferença é que ele é menor, ele é 50% do salário do benefício. E esse salário do benefício, como que ele é calculado? Ele é calculado com base nas contribuições do segurado ao INSS. Outra coisa, o auxílio acidente é concedido de forma vitalícia, ou seja, o segurado vai receber esse benefício até ter a sua aposentadoria. Antigamente, um parênteses agora, né? Poderia acumular, tá? Quando eu comecei a advogar, eu conheci várias pessoas que recebiam 2 auxílios acidentes. Por quê? Porque pode acontecer, a pessoa sofreu um acidente numa empresa, muitos anos depois, sofreu acidente, então poderia acumular, e depois poderia se aposentar e receber os auxílios acidente e também a aposentadoria. Hoje em dia isso não é mais possível, tá? Esse é um parênteses que eu abri aqui para uma curiosidade. Outro direito também. Você também tem direito à estabilidade no emprego. Isso no caso de ser empregado, né? Porque aqui não está muito claro na pergunta, né? Motorista de caminhão, pode ser autônomo ou pode ser empregado, mas nesse caso da estabilidade no emprego seria para o empregado. E essa estabilidade é por um período de 12 meses após a alta médica. Isso significa que seu empregador não pode demiti-lo sem justa causa durante esse período, ok? Na esfera trabalhista, também existe o direito à indenização por danos morais, materiais e até estético. E um não impede o recebimento do outro, tá? Nesse caso também, se for empregado, porque quem paga nesse caso, essa indenização não é INSS, é o empregador, tá? Então, dependendo das circunstâncias do acidente, você pode ter direito a uma indenização por danos morais e materiais. Isso pode incluir o pagamento de despesas médicas não cobertas pelo INSS, perda da capacidade de ganho futuro, compensação por qualquer sofrimento ou angústia, né, que foram causadas pelo acidente, ok? Então, eu pontuei alguns direitos, né? É claro que numa análise de caso eu faço isso de uma forma muito mais aprofundada, mas eu espero aqui ter esclarecido alguns pontos, né? Algumas questões e citado aí alguns dos direitos, mas podem ter outros direitos, ok? E agora, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, a audiência, e eu fico muito feliz que vocês estão aqui conosco, nos ouvindo, de coração agradeço. E se vocês se interessarem de conhecer um pouco mais de direito previdenciário e trabalhista, eu gostaria de convidá-los para conhecer as minhas redes sociais. Lá tem vários outros assuntos, né, outros temas, dúvidas, respostas de algumas perguntas que eu recebo no dia a dia. E vocês podem encontrar lá alguma coisa que possa ajudar vocês ou alguém que vocês conhecem, ok? O meu Instagram é o Márcia Ribeiro _ADV, o meu Facebook é o Márcia Ribeiro Advocacia, e eu tenho também um canal no YouTube
que tem uns temas bem mais aprofundados, são os vídeos mais longos, e que para quem quer mesmo se aprofundar em algum assunto, pode dar uma olhada no YouTube, e o meu canal no YouTube é o Doutora Márcia Cleide Ribeiro, tá? Então, em todas essas plataformas tem conteúdos bem práticos que servem aí para as pessoas em geral, né? Não só para empregados, mas para empregadores também. São realmente conteúdos aí tentando esclarecer um pouco daqueles direitos, né, e aquelas dúvidas normais do nosso dia a dia, tá? E eu quero agradecer também, mais uma vez, o pessoal da rádio que tem me dado a oportunidade de estar aqui na sexta-feira, tem feito esse convite. E para mim é uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que eu tenho estudado. E da mesma forma que eu compartilho essas informações aqui, que a rádio tem me permitido estar aqui, eu também tenho aprendido bastante. E assim, eu tenho o coração muito grato ao pessoal da rádio por me permitir estar aqui. Muito obrigada, e eu quero aproveitar para convidá-los também a estar aqui na próxima sexta-feira, no Momento Cidadania. Eu vou responder mais uma pergunta a respeito do auxílio acidente, finalizar, e aí eu já vou fazer uma introdução do próximo assunto, tá? Conto com a audiência, com a participação de vocês aqui na próxima sexta-feira. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, que Deus abençoe muito a vida de vocês, e se Deus quiser, estaremos aqui juntos na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus e até!